Olá a todos vocês, boa tarde e boa noite. Não importa qual é o horário que vocês estão me assistindo, o importante é que nós estamos continuando com a nossa caminhada de trabalhos em vídeo no seu canal Ponderando com Caju. E, meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos tratar de um assunto muito pertinente ao nosso vídeo anterior, porque no nosso trabalho anterior nós tratamos a respeito dos bancos. E vimos que os bancos, eles entram num processo de crescimento econômico por meio do dinheiro emprestado. E esse dinheiro que é emprestado, à medida que o tempo passa, ele vai se tornando cada vez maior. E nós finalizamos esse nosso vídeo anterior com essa expressão aqui, ó, que o dinheiro no começo, ele é menor que o dinheiro que vem depois, que é menor que o dinheiro que vem depois. Ou seja, que cada uma dessas formas aqui, ó, como o próprio desenho ajuda a entender, é maior do que a outra. D2 é maior do que D1 e D3 é maior do que D2. Esse é o processo de acumulação bancária, que nós falamos muito rapidamente, muito sucintamente no nosso vídeo número 77, se eu não me falha a memória. E hoje nós vamos continuar, porque quem fala em bancos tem que daí mencionar qual é o mecanismo pelo qual eles conseguem fazer essa peripécia de fazer com que esse valor acumulado vá se tornando cada vez maior, fazendo com que esse D2 seja maior do que D1 e que esse D3 seja maior do que D2. Que mecanismo é esse? Qual é, afinal, a mágica que eles conseguem, que na verdade não é uma mágica, com que os bancos sejam uma figura tão poderosa no planeta? O que é? Ora, minha gente, então é isso que é o nosso objeto de estudo, que são os juros compostos. O segredo está aqui. São esses juros compostos que fazem dos bancos modernos uma máquina de fazer dinheiro, emprestando essa mercadoria, sim, essa mercadoria chamada dinheiro, na qual os outros vão valorizar essa mercadoria para o banco, devolvendo com o capital, lembra que nós fizemos isso, mais os juros, que vai dar um montante ou um acumulado. Foi isso. Tudo bem. Daí, para nós explicarmos esse movimento dos juros compostos, como ele é feito, eu montei esse pequeno esquema aqui que mostra como é que o juro composto funciona. Então nós vamos supor o seguinte, e agora tem um pouquinho de paciência, porque eu vou explicar esse mecanismo sem nós precisarmos de álgebra, que seria uma matemática mais refinada. Eu vou fazer aqui por um instrumento aritmético, que a gente pode fazer com uma calculadora de mais e de menos, uma calculadora muito simples, ou então nós podemos fazer até no Excel, repetindo essa forma que é feita na lousa, ou poderia fazer num papel, num esquema de planilha eletrônica. Então, como é que funciona esse sistema de juros compostos? Funciona assim. Vamos dizer que o banco esteja emprestando uma quantia de 100 reais, 100 dinheiros. E que esse 100 representa esse capital de início. E esse capital de início tem que voltar com uma taxa de juros, com um juro. E esse juro nós vamos dizer que ele é de 10%. E o que são 10%? Eu tomo esse 100, divido em 100 partes, e dessas 100 partes eu quero
que ele me proporcione um rendimento de apenas 10 partezinhas. O que é isso? É isso aqui. 10 sobre 100. 10 sobre 100 nada mais é do que 10 partes do todo. Essas 10 partes do todo correspondem decimalmente a um valor de 0,10. Esse 0,10 é que é a taxa de juro e, portanto, o seu preço. O preço pelo qual eu vou pagar por um dinheiro que o banco, que é o emprestador, está passando para mim, que sou o tomador. Então vejam só, se aqui eu tenho 100, eu tenho que devolver esse dinheiro num determinado período com 10% de juros. Esse 10% desse 100 corresponde a 10 reais, 10 dinheiros. E daí 100 mais 10, quanto que eu tenho? 110. Esse 110 é o valor acumulado na sua primeira volta. Essa volta a gente pode encarar como mês, como ano. Eu estou dizendo volta apenas para simbolizar um certo período de tempo. Então veja, então no final desse primeiro processo aqui, esse 100 com os 10 se tornou 110 e ele aqui ele termina. Mas assim como ele termina aqui, ele volta lá no começo. Esse 110, opa, deixa eu colocar um zerozinho aqui, que eu sem querer fiz um, opa. Esse 110, novamente sobre ele vai incidir uma taxa de 10%. De 10%. E essa taxa de 10% corresponde a um rendimento de R$ 11,11 dinheiros. Então, esse 110 que estava no término aqui, volta lá no começo. E sobre esse 110 incidem os 10%, que são 11, e esse 11 mais 110 vão virar R$ 121, 121 dinheiros na segunda volta. Esses R$ 121, que são o término dessa volta, volta a ser o começo de novo, aqui na terceira volta. Então, esses 121 aqui passam o início, sobre os quais existe novamente uma taxa de juros de 10%. E esse 10% sobre os 121 corresponde a R$ 12,10. Esses 12 reais ou 12 dinheiros e 10 centavos é somado aos 121 e nós obtemos R$ 133. E esses 133 voltam lá no começo, o que ele é término aqui volta a ser começo lá. E novamente vai incidir sobre esses 133, 10%, que corresponde a R$ 13,30, que somados novamente vão dar R$ 146,40. E esse processo não tem mais fim. Porque digamos o seguinte, que eu tenha feito em 4 vezes. Eu terminaria de pagar aqui. Eu comecei com 100 e terminei com R$ 146,40. Digamos, se eu tivesse emprestado essa quantia em 4 meses, eu emprestava 100 e pagava R$ 146,40. Claro, é uma taxa altíssima de 10% ao mês, né? E uma taxa altíssima e que volta a aumentar quase na metade, né? Em 4 vezes. Em 4 vezes. Pois muito bem. Isso aqui, 96 meses, e 96 meses são 8 anos. E isso dá uma taxa anual de 7,8%. Quanto que este aposentado, para o qual é oferecido o empréstimo consignado, vai receber, ou melhor dizendo, vai pagar no final desses 8 anos? Ó, isso aqui eu encontrei em internet. Então, isso eu coloquei na parte da descrição, resolvi
E vocês podem observar ali e até tentar resolver com esta pequena álgebra aqui, ó, que uma calculadora científica muito simples pode conter. Então, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a imensa paciência, porque às vezes a gente precisa ter uma certa perseverança para suportar este conjunto de números aqui, né, que eu estou apresentando para vocês. Aqueles que consideraram essa nossa exposição, esse nosso trabalho relevante e útil para vocês, deixem os seus likes para nós conseguirmos, né, continuar com esse nosso trabalho cultural, que é para todos se inteirarem de economia, de gestão e de finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, até o próximo vídeo em mais um Ponderando com Caju. Até!